Pessoal, o nível de cinismo do governo do PT parece não ter limite. Primeiro, o Lula afirma que pode investigar qualquer pessoa, até o próprio filho. Poucas horas depois, a própria base aliada corre para impedir a convocação do Lulinha. Coincidência? Difícil acreditar. E não para por aí. O líder do governo, Paulo Pimenta, aquele mesmo apelidado por muitos de Montanha da Odebrecht, tentou empurrar o escândalo do caso Master para o colo do ex-presidente Bolsonaro. Só que ele não esperava que o deputado Maurício Marcon reagisse ao vivo, expusesse o que chamou de manobra e ainda pedisse a retirada do petista da CPMI. Quero aproveitar, senhor presidente, para demonstrar aqui hoje, não com narrativas, mas com documentos, com provas, como surgiu o esquema Bolsomaster e quem são os principais envolvidos nesse esquema criminoso que surgiu no Brasil dentro do governo Bolsonaro e que roubou bilhões de reais de brasileiros, de brasileiras, de empresários, de pequenos empresários, de fundos de pensão e assim por diante. É muito importante, senhor presidente, que a gente consiga compreender quem é o Vorcaro, seu cunhado Fabiano Zettel, que é, aquele camarada envolvido lá no esquema do INSS, aquele que pagou aquela festa junto com os Golden Boys, a festa dele foi pago pelos Golden Boys. Então tem uma relação intrincada aqui dentro do governo Bolsonaro entre esquema do Vorcaro, Zettel, INSS, Golden Boys, é tudo uma mesma panela, senhor presidente. Acho que é importante que o país saiba que um membro dessa CPI atuou para fraudar um depoimento nessa casa. O líder do governo na CPMI, presidente, segundo notícias do Estadão, participou de uma reunião em uma mansão de quase 500 metros no Lago Sul para descredibilizar Eli Cohen, que veio até essa casa e foi o principal denunciante do esquema de fraude do INSS. Ele foi gravado por um policial aposentado. Este policial acusou que Eli Cohen estaria recebendo 5 milhões de nós, da oposição, para prestar um depoimento contra o governo. Este policial depois foi ao cartório dizer que tudo foi mentira e que, inclusive, participou da reunião com este líder do governo nesta mansão e que a promessa a este policial era receber 30 mil reais mensais por 2 anos pela falcatrua. Este parlamentar, líder do governo que está nessa casa neste momento, inclusive apresentou, presidente, requerimento baseado nesta falsidade produzida, sabe-se lá com que dinheiro, provavelmente roubado, como é costumeiro, para que Eli Cohen voltasse a esta CPMI para desmenti-lo publicamente. Lembrando, colega Marcel, Eli Cohen foi quem fez as denúncias. O governo queria, de uma forma descarada, colega Crisóstomo, descredibilizar a testemunha que veio aqui e mostrou para todo o país a falcatrua promovida pelo governo Lula. Então, em resumo, presidente, este cidadão não pode mais participar dessa CPMI. Ele participou de um esquema, de uma reunião fraudulenta para coibir uma testemunha, gravá-la e mentir sobre ela. Essa é a postura do governo que tentou a todo custo enterrar essa CPMI. E é bom que se deixe claro, líder Marinho, que se fala em prorrogação por parte dos governistas dessa CPMI. Quantos assinaram até agora a prorrogação dessa CPMI? Nenhum governista, nem senador, nem deputado. Eles querem, brasileiro, que isso seja esquecido, porque o próprio filho do presidente da República recebia dinheiro roubado. Então, uma exigência da oposição, presidente, que quem ajudou a fraudar um depoimento, provavelmente com dinheiro roubado do povo brasileiro, seja afastado dessa CPMI. Pois não, excelência, obrigado. Porque essa mesma base do governo Lula blindou o filho do Lula para não vir aqui e ficam falando, não, se até meu filho estiver envolvido, vai ter que dar explicação. Se tiver que dar explicação, manda os deputados e os senadores do PT e da esquerda e da base do governo votar aqui a favor. São hipócritas. Mentem para o povo brasileiro, mas nós da oposição não vamos deixar mentir. Nós da oposição não vamos ser seletivos aqui com os bancos. E aqui quero terminar minha fala, presidente, de verdade, dizendo aos aposentados e aposentadas do Brasil, o passado já roubaram. A esquerda que está governando o país está querendo enganar que está devolvendo esse dinheiro. Não tem juros, não tem correção monetária, estão devolvendo para fazer uma enganação a alguns. E o pior, eu estou aqui desde o início dessa CPMI falando, existe outro grave problema para os aposentados, são os consignados.
Eu tenho informação, relator, que tem consignados, que tem juros de 18% a 23% ao mês. Ora, nem a agiota opera com uma taxa de juro tão desumana como essa. E eu estou pedindo, governo, emite uma medida provisória suspendendo, mas o governo que aí está à esquerda, ele quer endividar o povo brasileiro, que já está 80% da população brasileira endividada, dando crédito, dando consignado para aposentado, não importa o valor, se for 20%, 18%, 23% ao mês, ele quer endividar o povo, para dar uma sensação falsa ao povo brasileiro de que o país está bem economicamente. O país vai mal, é roubalheira para tudo que é lado, e eu espero que essa CPI cumpra o seu papel como vem cumprindo até aqui. Parabenizar mais uma vez o relator e o presidente e aos membros que de maneira séria não blindam ninguém nesta casa. E nós precisamos na quinta-feira, presidente, botar requerimentos aqui para votar, para mais uma vez expor essa base do desgoverno, que é um governo de farsa, um governo de hipócritas que quando tem que votar para investigar, ficam só cobertando os ladrões dos aposentados do Brasil. Muito obrigado. Está lá a deputada Adriana Ventura pedindo para os deputados do PT assinarem e não vão assinar para prorrogar a CPMI. Eles não vão assinar? Não vão assinar. Ó, presidente, ao vivo e a cores. O PT não quer prorrogar a CPMI do INSS. Sabe por quê, ó? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, por quê? Aqui, ó, por quê? Aqui, ó, por quê? Chegou no chefe da facção criminosa, no chefe da máfia. É o Lulinha? Aqui, ó. Chefe e chefinho, né? Tem o chefão, o chefe e chefinho. Tem de tudo. E tem o operador financeiro, Vorcaro. O banco da máfia. Vota, presidente. Vamos votar o sigilo do Banco Márcio. Por que o PT está protegendo o Vorcaro, gente? Já tem os requerimentos, excelência? Passa os requerimentos lá para ele, por favor. Agora que estão falando tanto, por que não vota? Presidente, a gente vai analisar os requerimentos, vai sugerir. Ah, não é possível. Vamos sugerir a inclusão de mais 3 requerimentos. Pois não. E aí a gente pode... Vocês estão falando tanto aqui de Daniel Vorcaro, estão falando tanto de Banco Master, estão vindo até com uma narrativa envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, que é o que se sabe, não recebeu fora da agenda esse banqueiro no Palácio do Planalto como Lula recebeu, mas na hora de aprovar os requerimentos de quebra de sigilo, de envio de informações do COAF, não só dele, do Banco Master, como também do Augusto Lima, aí dizem, não, veja bem, vamos conversar, vamos tomar um cafezinho, senador Marinho, vamos lá na salinha com o presidente Viana, dar uma tapeada, vamos lá na salinha, lá no fundo, discutir o que nós vamos fazer, porque, afinal de contas, né, no escurinho lá de trás, o povo não vai saber por que eles não querem votar esses requerimentos e por que eles querem condicionar a requerimentos de viés pura e eminentemente políticos. Olha só, esse aqui não é o sambódromo da Sapucaí. Mulher de Moraes. Quem é Moraes? O ministro mais poderoso da história do Supremo Tribunal Federal desde a sua criação. Ei, Moraes salvou a democracia. Ei, porque salvou a democracia, segundo eles, podem tudo, é? Pode qualquer coisa e tá certo? Eu não vejo ninguém falando nem com coragem e altivez de base de governo de um contrato imoral como esse de 129 milhões de reais, sem ter assinado um processo. Ei, isso é pagamento de proteção e ninguém tem coragem. Senhor presidente, eu peço que não me atrapalhe. Presidente, mas eu não vejo o senhor presidente. Não estou entendendo, só para entender. Excelência, o relator tem toda a liberdade de fala. Senhor, estamos aqui para ouvir. Senhores, por favor. Senhor. Não, excelência. Pode ouvir a verdade. O relator tem liberdade de fala. Senhor presidente. Nós não estamos aqui para ouvir o protetor da Conafor. O relator. Estamos aqui para ouvir o relator para fazer perguntas. O relator tem liberdade de fala. Senhor presidente. Coisa diferente, presidente. Senhor presidente. Continue, relator. Como a verdade incomoda. Como a verdade incomoda. Por gentileza. 129 milhões. Ei, esse que quis que eu calasse a boca, ele disse que Vorcaro podia ter pago o governador de São Paulo
com dinheiro do INSS. Ei, quem garante que esse dinheiro aqui também não é do INSS? A você que ficou até aqui, meu muito obrigado pela confiança. Eles podem até tentar confundir a opinião pública com discursos ensaiados, mas quando chega a hora de agir, as atitudes falam mais alto do que qualquer narrativa. E fica a pergunta: se a responsabilidade pelos desvios é mesmo do presidente Bolsonaro, por que nenhum parlamentar da base governista assinou o pedido de prorrogação da CPMI? Por outro lado, o ministro Mendonça autorizou a convocação de Vorcaro, e o banqueiro deve prestar depoimento já na próxima terça-feira. Da minha parte, eu defendo investigação total, doer a quem doer. Que todos os envolvidos em irregularidades respondam por seus atos, sejam da esquerda, da direita ou até do judiciário. Corrupção não tem ideologia, tem consequência. E vocês, o que pensam? A CPMI vai ser prorrogada ou veremos mais um caso cair no esquecimento? Deixem a opinião nos comentários. Vou ler e responder o máximo que eu puder.